Olá, olá, olá. Então, é uma live rapidinha que eu tô fazendo aqui, para falar de algumas coisas sobre o mercado de ações. Mas não são umas ações financeiras comuns, tá? São, assim, umas ações que eu tenho aos poucos falado aqui, de várias formas, de vários jeitos possíveis, né? Nos últimos tempos, sobre assuntos que ficam aí nos sistemas, mas que são, na verdade, plantações de língua, de trapo, no inconsciente coletivo e no imaginário popular, tá? Então, a gente começa ali a ser chamado, às vezes, de milionário, sem ser, disso, daquilo, sem ser, enfim. E são os tipos de constrangimento que a gente vai tendo, assim, enfrentamento com... que a gente nem sabe, às vezes, o que está rolando, sabe? São umas pessoas que ficam, às vezes, nos chats, e tipo assim, os católicos apostólicos romanos tem lá uma historinha muito boa, sabe? Que é a historinha da fofoqueira que teve que subir no alto da igreja para jogar umas penas e depois o padre manda ela recolher as penas. E ela diz, não dá para... É impossível recolher umas tantas penas, que essa palavra pena, de penalidade, que as pessoas vão colocando sobre outras, umas tantas mentiras que vão falando sobre pessoas, principalmente num tempo que tinha revistas amigas e algumas revistas muito populares, alguns anos atrás, tinham uns negócios que eram mais controláveis. Agora, nas redes sociais, e fica mais difícil, porque as pessoas realmente ficam falando por debaixo dos panos, para ninguém saber, por debaixo dos panos, porque eu ganho mais, por debaixo dos panos. É uma música muito boa, que o Ney Matogrosso fica cantando às vezes por aí, né? Fica um assunto aí que as pessoas vão construindo um verdadeiro universo financeiro, sabe? Que agora está nascendo. Então, o que rola? Chega lá no ano de 2002, 2003, um parente meu começa a falar mal de um namorado meu que é italiano e os homens italianos são broxas e usam Viagra. Que eu tinha era que procurar um negão, sabe? Um negão. Enfim, um assunto aqui, que não deixa de ser um preconceito, sabe? Um preconceito de brasileirinho com relação a outra gente de outra nacionalidade, sabe? As pessoas ficam com essas besteiras, né? Porque a gente tem preconceito contra negro, né? É o tipo da besteira, né? Tipo da bobagem. E aí tem lá um assunto de uma pessoa de outra nacionalidade, o sujeito fica lá implicando a vida inteira com a língua italiana, dizendo que a gente é maluco, porque tem que conversar muito com o italiano, não sei o quê. Fico entendendo que esses assuntos também são assuntos de intolerância linguística e intolerância a outras nacionalidades. Também é um assunto ali relacionado, né, nos assuntos legislativos, enfim. Então, o que está nascendo aí, essa virada aí de Bolsonaro para Lula? Está nascendo um assunto que nem o imaginário popular, que é construído pela Rede Globo de televisão, com Ailton Graça lá numa novela, Sete Pecados,
que aparece lá como um feiticeiro lindésimo, todo produzido, bem negão, e depois aparece lá em alguns personagens que ele realmente chama muita atenção. Eu considero ele um dos atores negros mais interessantes, assim, no geral, sabe? Mas aí vai na novela Império, lá, há menos tempo atrás, eles botam ele já como uma pessoa que não é um LGBT, não é ali um negão machão, né? Então, eu fico entendendo que nem isso, imaginário popular, construído pela maior influência de telecomunicações de TV, faz por aí, consegue ali construir esse negócio. É um troço que está nascendo agora, é esse grande dinheiro. É um dinheiro de um babalorixá que esse parente meu estava querendo ali, que eu tivesse ali interesses, alguma coisinha ali, e saíram implicando com o assunto ali, católico daquela hora, e vieram com essa história aqui, que eu era até fanática religiosa daquele momento, e não tem, sabe? Então eu entendo que o momento que vocês têm aí de inconsciente coletivo e imaginário popular, que está dando muito dinheiro agora, é isso. É um babalorixá negão que nem a Rede Globo conseguiu pregar essa lindeza toda que era o machão feiticeiro ali, dos 7 pecados da Rede Globo de televisão, tá? O lindo Ayrton Graça. Mas, enfim, vocês tomem cuidado com esse negócio de língua de trapo, tá? Tomem cuidado com esse negócio de língua de trapo. Porque eu nem estou mais uma pessoa que posso me considerar, apesar dessa essa minha educação religiosa nos 11 primeiros anos de vida, e lá pela minha avó Jovina, que era uma judia que casou com um fervoroso católico apostólico romano, com descendência portuguesa e italiana, ficou assim. Ela plantou esses assuntos todos, da gente ser educado pelas freiras e tal, e aí lá tem esse assunto, né? Nem esse assunto das penas serem recolhidas, sabe? Essas penas todas aí, eu não sei como é que essas penas vão ser recolhidas se o mercado de ações tá nascendo esse dinheiro falso, sabe? É um dinheiro falso, tá? É um dinheiro falso, tá bom? Eu não sou essa pessoa que investia nesse relacionamento, nem pude investir assim em ter ali um lendo negro naqueles horários que o Ayrton Graça fez muito sucesso no horário mais sucesso do Ayrton Graça, o ator Ayrton Graça, no imaginário popular, foi ali na hora que ele começa a querer casar com a personagem que era a Mona Lisa e Heloísa Périssé na Avenida Brasil, tá? Nem nesse horário rolou alguma coisa aí, eu consegui ter sucesso assim com machos negros, como esse meu parente que é metido com essas rodas aí de Umbanda e Candomblé, quis construir, sabe? É um dinheiro falso aqui, tá? É um dinheiro falso. E como esse dinheiro que fica na minha conta telefônica aí há alguns meses, uma tal de uma Joelma Nascimento, que são umas fortunas que a mulher ali conseguiu
com o meu número de telefone, sabe? O CPF deve ser o dela, mas ela deu ali nos sistemas ali financeiros o meu número de telefone, Patrícia Ventania de Pierre Souza. Por favor, retirem, tá? Os bancos todos, os meios todos financeiros brasileiros e internacionais, tirem esse assunto de Joelma Nascimento relacionado à minha pessoa física, Patrícia Ventania de Pierre Suzano, sabe? Ela saiu apanhando esse número aí, ó, nas minhas páginas que ficam nas redes sociais e saiu divulgando como se fosse de pertença dela. Não é, não, tá? Eu não sei nem quem é essa figura, Joelma Nascimento, que fica relacionada a essas línguas de trapo aí. Deve ter algum assunto que foi plantado, né? Porque as pessoas adoram plantar, né? Os safados sem vergonhas plantam as coisas, a gente nem sabe. Quando vai ver, nascem assim, essas plantas, assim, que são joios, né? Uns joios que estão nascendo, sabe? Eu estou muito assustada com o que foi nascendo de mentiras com relação ao meu nome, lá que eu tinha verdadeiras fortunas lá, que o pai do meu filho roubou, e também não tinha roubado, as tais das malas que nunca existiram, com dinheiros lá da Funargem em 1991, 90, também nunca viu esse dinheiro, essa cor do dinheiro. Nunca vimos a cor desse dinheiro, tá? É isso. Cuidado com os fofoqueiros de rede social, ou as pessoas que falam aos berros, nos horários aí da vida de vocês, nesses tempos aí, ó, de 2000, odisseia desses assuntos, sabe? E 2002 principalmente, sabe? Lá em 2003 foi o grande auge do assunto. O berro, que é um troço ali, que é esse meu parente, dizendo para eu ter ali um homem, um negão, e não a paixão minha, que era esse Valério. E depois também virou assunto, engraçado, de PT, sabe? Também virou um assunto, eles inventaram um Marcos Valério, né? Muito engraçado, sabe? Não é o Valério italiano, o Valério Lúcio italiano, tá? Esse Marcos Valério, aí, publicitário brasileiro, careca, também o Valério Lúcio também não é, sabe? Ele é um modelo italiano que ficava relacionado à imagem de Davi Michelangelo, sabe? Nada por causa do tamanho ali, ó, que aparece na escultura de Michelangelo. E sim, era uma pessoa ali considerada um garanhão, um modelo super requisitado, enfim. Lá na década de 70, 80, as mulheres não deixavam ele em paz, tá bom, queridos? É só um assunto que até hoje ele fica relacionado assim a homem tão bonito e interessante quanto Richard Gere ainda é, tão gentleman quanto, e na moda italiana ele que manda, sabe muita coisa, as pessoas não sabem, né? As pessoas que gritam muito alto ou que fazem muitas macumbas poderosas é que são ali alguma coisa muito, tá? Fiquem sabendo. Isso é só uma historinha aqui verdadeira para as pessoas prestarem atenção, hein? Nesses assuntos de macumba e imaginário popular, que é lá o inconsciente coletivo, tá? De Jung, que alguns psicanalistas passaram a usar essa expressão imaginário popular, porque sempre esses assuntos de inconsciente coletivo ficam relacionados a coisas
que as pessoas ainda não sabem explicar muito. Lá o Jung coloca essas palavras e muitos estudantes de psicanálise e psiquiatria não aceitam muito bem, não entendem muito bem o que é. Então ficam com esse assunto. Imaginário popular, tá? Imaginário popular nada mais nada menos do que assunto relacionado a inconsciente coletivo, tá? É isso. A plantação que rendeu frutos foi a de achincalhe com o Viagra, tá? Quem quiser investir esses assuntos no mercado de ações, tá? Pode investir, tá? Viagra é para homem broxa, tá? E os grandes negócios são as mulheres atrás dos grandes membros dos homens pretos, que é lá um assunto que o Nelson Rodrigues, nosso grande dramaturgo, coloca lá numa das peças dele, nos textos dele, que é o Anjo Negro, tá? O Anjo Negro é lá uma peça muito importante do imaginário popular, que é relatado lá como um empregado que engravida a dona da fazenda ali, a patroa ali, e nasce uma criança negra, em vez de ser do marido, é uma historinha mal contada relacionada ao texto. Enfim, fica entendendo que o anjo negro que é o troço aí, tá? O anjo negro que é o troço aí. Nelson Rodrigues ainda vingando, apesar de ter achincalhado aí as pessoas de esquerda lá num horário, ele ficava falando ali numas matérias de jornal, lá nas colunas dele, sempre que podia, botava assim, que os comunistas, isso, aquilo, então fica entendendo que os assuntos às vezes parecem uma coisa, mas não são, tá? Parece uma coisa, mas não são, tá? É isso. O dinheiro agora é dos grandes anjos negros, tá? Os babalorixás também, tá? É o dinheiro aí que tá nascendo das línguas de trapo, tá? Línguas de trapo. Foi elas que construíram esse grande dinheiro no mercado de ações e tais agora, tá? Baque pra vocês. Shalom, shalom, tô aqui em paz e amor, tá? Paz e amor. Porque eu, quando era pequenininha, eu ouvi esse assunto de amor livre lá do pessoal do Destoque, achei muito lindo. Eu fui falar isso, né? No ouvido desse meu parente, ele falou assim, que amor livre? Você não acredita nessas coisas? Olha, eu sou uma pessoa que realmente acredita no amor livre, tá? Amor livre, tá? Paz.